ao pastor Aparecido, mais uma vez, e agradecendo a ele que também manifesta a minha gratidão aos companheiros que aqui estão, e a minha companheira que está comigo, me acompanha sempre. Deus seja louvado. O Evangelho que se escreveu em São Mateus, capítulo de número 5. Faço menção aqui do pastor Calvão, que ele chama esse texto da Constituição de Jesus. Ela vai até o capítulo de número 7, mas nós não vamos lá aqui discorrer toda ela. Mas permita-me, irmãos, me deter apenas nos versículos 11 e 12 do capítulo 5 de São Mateus. Já peço aos irmãos que, por fineza, mantenham as vossas Bíblias abertas. Hoje nós vamos fazer algumas citações e você pode ir acompanhando a sua Bíblia. Todos encontraram? Leiamos então o texto. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados, texto muito conhecido de todos nós, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Muitos já se debruçaram sobre esse texto, trazendo inúmeros ensinamentos edificantes. Contudo, queridos irmãos, permita-nos pensar um pouco a respeito deste texto. Jesus aqui neste Sermão do Monte, ele oferece aos seus discípulos uma visão revolucionária sobre felicidade e bênçãos. Se formos olhar para o contexto histórico daquele tempo em que Jesus esteve na Judéia e ouvir que a perseguição poderia ser uma bênção, era algo muito fora do contexto, muito fora da realidade. A nação estava sob o jugo de Roma. O maior desejo de um judeu daquele tempo era voltar a ser livre politicamente. E de repente eles se deparam com alguém dizendo que o segredo da felicidade é estar sob perseguição. Aqui, irmãos, já é uma oportunidade para pensarmos um pouco e concluir que andar com Jesus é estar sujeito a enfrentar perseguições. Andar com Jesus é estar sujeito a ser odiado, a ser deixado de lado muitas vezes, a ser ignorado e tantas outras situações mais. Então, aqueles que seguiam Jesus já começavam a enfrentar a oposição, e essas palavras ofereciam uma visão celestial da jornada terrena de fé. Para seguir a Jesus, diante desta situação, deste panorama, é preciso compreender que se faz necessário de algo que é extremamente necessário: fé. Eu tenho que acreditar que o segredo da minha felicidade é ser perseguido por conta do nome de Jesus. Nós vivemos em um país que, entre aspas, temos liberdade para expressar as nossas crenças, a nossa fé, mas aqui e ali nós nos deparamos com algumas situações que às vezes somos impulsionados pela emoção para resolver segundo a nossa capacidade. Mas Jesus está nos alertando aqui que somos felizes quando recebemos
que alguém porventura possa praticar por minha causa, disse Jesus. Então, quando nos depararmos com uma situação semelhante a esta, devemos nos lembrar deste conceito de Jesus. Lembrar que andar com Jesus é estar suscetível a passar a estas circunstâncias. Então, queridos irmãos, é necessário nós compreendermos que em nossa caminhada cristã, esta caminhada moderna ou pós-moderna, devemos não enfrentar perseguições físicas como os discípulos enfrentaram. Pode ser que não cheguemos a este ponto, mas passamos por preconceitos, desconfianças e até rejeições sociais, familiares, por conta da fé que professamos. Na minha região, quando alguém aceita Jesus, não sei hoje, né, mas há 40 anos atrás era assim, 40 e poucos anos. Olha, fulano agora passou para a lei de crente. E ficou enjoado. Agora ele é o sabichão, é o dono da verdade. Não, nós andamos por fé naquele que de fato ele é verdade. Então, quando aceitamos a Jesus de verdade, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus de verdade, nós passamos por estes preconceitos, nós passamos por estas desconfianças, e não adianta querermos resolver com a nossa própria capacidade, não adianta querer procurar mostrar para o mundo o contrário, dizer que eles estão equivocados, porque Jesus disse: olha, como está acontecendo, se alegrem, se sintam felizes, porque vocês estão sendo perseguidos, não por conta de vocês, mas por minha causa. A causa de Jesus é uma causa que merece, amados irmãos, enfrentar toda sorte de dificuldades que possam surgir, porque é uma causa que excede o entendimento de qualquer ser humano, e ela ultrapassa a realidade dessa existência física, ela salta para a eternidade. Glória a Jesus. Vale a pena, portanto, estarmos conscientes desta realidade. Então, as bem-aventuranças, ela nos leva a esta condição, ser bem-aventurado por conta da perseguição. Se fôssemos aqui discorrer sobre significados, encontraríamos que Macário usava para bem-aventurado, significando feliz, agradecido, favorecido. Então, esse termo, ele revela, Macários, que a felicidade em Cristo transcende as circunstâncias e se enraiza no relacionamento com Deus. E aí eu faço uma pergunta para mim: como está o meu relacionamento com Deus? Como eu estou me relacionando com Deus? Jesus nos lembra que a verdadeira felicidade não depende da aceitação humana. Nós queremos muitas vezes que todos nos aceitem. Nós queremos chegar no ambiente e ser bem recebido. Nós queremos que todos nos compreendam, mas Jesus está dizendo que é diferente. Jesus está dizendo que assim como ele foi rejeitado, nós também seremos. Como ele foi insultado, nós também seremos. Como ele foi rejeitado, nós também seremos. E se ele foi e ele venceu, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, nós vamos vencer toda sorte de perseguição e dificuldades que possam surgir. Sejamos, portanto, felizes, porque seguimos a Jesus. Alguns textos relacionados a este pensamento, por exemplo, João 16 e 33, caso os irmãos puderem me ajudar colocando na tela, Jesus ele promete paz, mesmo estando em um momento de tribulação. Isto é, do ponto de vista humano, algo impossível, mas quem está dizendo, quem está prometendo paz em momento de tribulação é o dono da paz, é o verdadeiro pacificador, é aquele que tem poder para dizer: olha, você será abençoado,
você será feliz, mesmo estando em tribulação. Andar com Jesus, irmão, vai na contramão da lógica humana. Glória a Deus. Não vamos receber aplausos por aí. Não vamos ser ovacionados pelas multidões. Não vamos ser reconhecidos pela sociedade. Mas, meus amados irmãos, Jesus nos dá garantia que lá no céu, tem um memorial a respeito daqueles que se submetem a ser, muitas vezes, humilhados, enfrentar calúnias por conta do amor à pessoa de Jesus. Algumas citações de grandes expositores bíblicos quanto a esta palavra. Um deles, bem conhecido de todos os pregadores, Charles Spurgeon, diz que quanto mais profundo o sofrimento, mais ricas são as lições espirituais que colhemos. Então Spurgeon destacava que a perseguição nos aproxima do Senhor e fortalece a nossa fé. O que a gente pode entender aqui? Quando o negócio estiver apertando, significa que nós estamos mais perto, mais parecidos com Jesus. Quando a coisa estiver assim, bem ajustada mesmo, vai para dizer: glória a Deus, eu estou parecendo com Jesus. Alguém está vendo tanto na minha vida. Eu estou sendo uma testemunha verdadeira do Senhor Jesus. Agora, quando vier aplauso, aí a gente precisa tomar cuidado. E aí, amados, quando a gente olha esses dois versículos, que são muito bem colocados aqui: perseguidos, caluniados por minha causa. Esta expressão indica que o sofrimento tem como origem a nossa identificação com Cristo. Quando eu estava falando deste assunto na congregação, em uma terça-feira, irmãos, eu comecei a olhar para mim, fiquei um pouco aperreado, como um bom nordestino. Eu disse: Jesus, como é que eu estou sendo visto aí fora pelo povo? Como é que o povo está me vendo como sendo teu servo? Irmãos, precisamos pensar nisso. Não basta só ter o título de crente, não basta só ter a identidade de pertencer às Assembleias de Deus, é preciso parecer com Jesus. Temos que parecer com Jesus. E às vezes a gente se aperreia, né? E quer resolver as coisas com a força do braço, mas a palavra está dizendo: para nós agirmos de outra forma. A palavra nos orienta a viver, meus amados irmãos, de modo que Jesus seja visto, seja representado. Assim como, meus amados irmãos, um atleta, ele se sacrifica por sua equipe para alcançar o propósito. O pessoal que acompanha o esporte sabe muito bem que um atleta, ele se dedica, ele dá tudo que ele pode para que a equipe consiga um bom resultado. Defender a nossa fé exige esforço. Esse pacifismo que estamos vivendo, esse aceitar esse evangelho que estão apresentando aí e dizer que isto é receptível, nós precisamos defender isso. Porque, meus amados irmãos, defender a nossa fé, eu vou repetir, exige esforço, e não é só momentâneo, não, é constante. Devemos entender esta verdade no sentido de que é preciso ter coragem, resistência, especialmente quando os outros não entendem. É preciso esforçar um pouco mais para que Jesus seja visto da minha vida. Estamos dispostos a sofrer para sermos fiéis ao Evangelho? Essa felicidade é um sinal de que pertencemos a Cristo e não ao mundo. Olha só, sofrimento, sinônimo de felicidade. Felicidade na perseguição, consequentemente, nos leva a entender
que pertencemos a Cristo. Somos proprietários de Cristo. Não temos mais nada com este mundo. Estamos aqui de passagem. Estamos ali numa casa emprestada que vai ficar daqui a pouco. Nós vamos embora. O nome não é mais esse, é outro. A identidade não é mais essa, é outra. O passaporte tem que estar conosco. Porque daqui a pouco, aleluia, é como se nós estivéssemos em um saguão do aeroporto celestial e de repente vai anunciar a chegada do nosso voo rumo à nossa verdadeira pátria. Então vale a pena nos esforçar para manter o passaporte garantido, chamado fé. Glória a Deus, creio, aleluia, que é preciso ser parecido com o Mestre. O texto que está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 29, o apóstolo Paulo nos lembra que nos foi concedido o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. E aqui, meus amados, eu confesso aos senhores que eu fico um pouco preocupado quando eu vejo alguém pregando o Evangelho de outra forma. E eu olho para a Bíblia e Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflição. No mundo vocês sofrerão perseguição. Mas tenham bom ânimo. Eu venci. Então o teu Jesus, o nosso Jesus, é mais que vencedor. E por ele nós também somos. Uma terça-feira passada eu falei sobre o poder de Deus que opera em nós. O apóstolo, escrevendo a respeito desse assunto, ele disse que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está em nós. Se eu fosse daqueles pregadores que gostam de fazer um movimento, eu ia dizer: eu não sei se você entendeu a mensagem que ele agora, mas o mesmo poder, e vamos ser o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos habita em você, habita em você, habita nesta igreja, o mesmo poder, diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Mas olha como ele disse: o pregador precisa da coisa. Enquanto isso, por favor, me compreenda. Caminhando, meus amados, para a conclusão desta simples prédica, o texto diz para nos alegrarmos e exultarmos pelo sofrimento. Jesus nos chama a adorar, ou digo, a adotar uma postura ativa quanto à alegria. Não como uma reação ou uma relação natural, mas como uma decisão baseada na fé. Está doendo? Mas Jesus é bom. Está apertado? Mas Jesus é bom. As coisas não caíram como eu gostaria? Mas Jesus é bom. As coisas não estão dando certo? Mas Deus está no controle. Estão dizendo que não vai dar, mas o meu Deus é a última palavra vem dele. Confiando. Aí alguém diz: mas como é que pode ser feliz estando nessa situação? Poderíamos aqui mostrar uma série de situações, mas você tem imaginação, só que tem um diferencial: Jesus é bom. Jesus é bom. Irmão, se você sair daqui essa noite com esta frase batendo na tua mente: Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, e Ele garante vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É como se fosse
Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus garante vitória em meio às dificuldades. Encontrar alegria no sofrimento parece paradoxal, mas é um convite de Jesus para uma vida que transcende as circunstâncias. Se essa alegria não vem do sofrimento em si, mas da certeza de que estamos no caminho certo, devemos seguir adiante, confiando em Jesus e sabendo que Ele é a razão do nosso viver. Que Deus continue a abençoar.